Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo para mais um Fora do Cubo Cast. E antes de iniciarmos, nossos agradecimentos especiais aos nossos queridos patrocinadores de sempre, a Hitachi Ar-Condicionado, quem compara vai de Hitachi, e o Arquitesc, de arquitetos para arquitetos, a sua plataforma de gestão de escritórios de arquitetura. E estamos aqui com um convidado que já veio, já contou sua história no podcast e hoje ele vai trazer informações mais técnicas, né, Dê? Gente, a gente trouxe aqui hoje o Noel Gonçalves. Ele é da franquia da Bom Tempo Maringá. E para quem não viu o podcast que ele já veio aqui, que ele conta a história dele, é um episódio fantástico. A história desse cara é inspiradora, então eu recomendo fortemente que você vá depois assistir a história dele, que aí a gente trouxe a história dele, pessoa, muito bacana. Mas hoje a gente veio aqui para falar de marcenaria de alto padrão. Não tinha empresa melhor para a gente chamar aqui para esse podcast do que a Bom Tempo. Eu costumo dizer assim, sabe aquela história que fala assim, tem os eletrodomésticos e tem a Brastemp, não é? Eu posso falar a mesma coisa, né? Tem marcenaria e tem a Bom Tempo. Então, quando eu falar de Bom Tempo, para mim é isso, e eu posso dizer para vocês com propriedade, porque a gente vive isso na nossa prática. A gente tem um escritório de 15 anos e o Noel aqui em Maringá, da Bom Tempo, sempre foi um parceiraço nosso, sempre com atendimento, um pós-venda absurdo, porque eu falo assim, não é sobre não dar problema, mas é como você resolve o problema na hora que ele acontece. Então, eu acho o atendimento do Noel, e aí eu atribuo muito a sua liderança, né, Noel, aqui, porque existe todo um padrão, uma marca forte por trás de você, mas também existe o líder, o gestor Noel, comandando toda a regional aqui de Maringá para fazer isso acontecer da melhor forma. Muito obrigada mais uma vez de você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Thaís e Ade, desculpa, e por esse convite, né, estar aqui mais uma vez para poder contribuir com esse trabalho maravilhoso que o Fora do Cubo vem fazendo. Volto a dizer que eu me sinto honrado em poder participar nesse programa que vocês têm, no sentido de melhorar o mercado da arquitetura Maringá e região, né? Então eu me sinto assim muito honrado de poder participar e colaborar com uma pequena parcela da melhoria desse mercado de Maringá. E tudo isso que você falou só aumenta a nossa responsabilidade. É verdade, eu sempre falo que é difícil você chegar lá, né? Você ser respeitado, você ter um padrão de qualidade, mas mais difícil ainda é manter essa reputação, não é verdade? Com certeza, com certeza. Quando a gente foi, na minha história, a gente conta, eu acredito que eu contei, quando eu fui convidado para estar na Bom Tempo, eu falei para o meu amigo, eu quero, mas vender móveis deve ter várias pessoas que vendem móveis, mas eu quero ser diferente. E diferente é fazer o melhor, é fazer o que é certo, né? Para mim o certo é o óbvio, né? Então eu acho que a gente está conseguindo aí. Também ao longo dos 15 anos a nossa loja tem em Maringá junto com vocês, estamos de mãos dadas aí nessa caminhada, né? Então eu agradeço ainda a oportunidade que vocês me deram de estar junto com vocês aí desde muito tempo. Eu falo do Noel em toda palestra que eu dou por esse Brasil afora, né, Thaís? Fala mesmo. Eu falo do Noel porque eu tenho um carinho, e a gente tem grandes parceiros na área de marcenaria. Eu falo assim, todos os nossos parceiros são incríveis, né? E a Bom Tempo é um dos nossos parceiros, né? Mas o Noel, eu falo assim, que é o carinho pessoal, porque quando a gente estava começando, que a gente não era nada, não era ninguém, o Noel foi lá no nosso escritório e falou, olha, eu sou a Bom Tempo. A gente falou, meu Deus, quem sou eu para especificar Bom Tempo, né? Porque a gente sabe que é um produto incrível e ele tem um valor agregado e o Noel vai falar sobre isso aqui hoje, e que a gente, inclusive, demorou para entender um pouco lá no começo, que a gente não tinha cabeça, maturidade, mentalidade, e o Noel foi uma das pessoas que chegou e falou assim, a gente falou, quem somos nós? E aí o Noel falou assim pra gente, vocês não são ainda, mas vocês serão, e eu vou acompanhar o crescimento de vocês aqui, do início ao fim eu vou estar sempre do lado de vocês. Então, aquela pessoa humana, aquela pessoa que ajudou a gente em todos os momentos, com um abraço, com carinho, com participação. Eu falo assim, está sempre ali, a gente faz uma reunião toda segunda-feira, então sempre que ele vai lá, ele já vai na segunda-feira para pegar todos os sócios juntos, né? E a gente já é de casa, né, Noel? Nossa.
E é isso, eu sempre defendo para os arquitetos que a gente tem que ser mais humano, que a gente tem que olhar para o ser humano que está na nossa frente, não tratar as pessoas como número, e você não é uma dessas pessoas, né? Muito obrigado. Eu precisava falar disso porque eu falo isso em todas as palestras que eu vou no Brasil inteiro, e aí você não sabe o que eu falo, e eu preciso falar para você, Muito porque obrigado. você saiba. Responsabilidade triplicou agora. Pois é. Tá subindo a régua. É verdade, é A verdade. gente queria falar aqui hoje, Noel, quais são os pontos que a gente precisa observar na hora de comparar orçamento entre fornecedores. Essa é uma dificuldade de muitos arquitetos. Foi a minha dificuldade lá atrás, acabei de mencionar isso. Quando eu comecei na profissão, eu não tinha muita ideia da diferença entre uma coisa e outra. Né? Isso a gente foi aprendendo na caminhada. E assim como eu, tem muitos arquitetos que estão começando que também não sabem fazer essa leitura. E muitas vezes o nosso cliente, ele vê vários móveis, marcenarias prontas, e ele não vê a diferença, e ele chega para nós arquitetos e fala assim, não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa. Né? Eu já passei por isso com um cliente que orçou, inclusive lá com você, na Bom Tempo, e depois fechou com um outro marceneiro, e aí ele chegou ao final, não tem diferença. E aí nesse momento eu falei, olha, tem diferença, tá tudo bem você escolher esse orçamento que você escolheu, que tá compatível com a sua realidade, com o que faz sentido para você. Eu respeito isso e tá tudo bem, mas tem diferença. E aí nesse momento você mostra, olha, a diferença é essa daqui, você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Porque muitas vezes o cliente não quer nem pisar na sua loja porque ele tem medo. Então, é muito importante a gente trazer isso até para os arquitetos, porque da mesma forma, tem arquitetos que também têm medo. E fala assim, mas o meu cliente não é cliente para Bom Tempo, assim como eu falei isso há mais de 10 anos atrás. Né? O meu cliente não é um cliente Bom Tempo. E aí, quando vê, a gente está colocando preço no bolso do cliente e a gente mesmo julgando que aquele cliente quer menos qualidade. Isso não é legal nem para o cliente e nem para nós, quanto arquitetos. Então, vamos lá. Dito isso, como que a gente não vai errar na comparação entre produtos? Me fala um pouco, então, da Bom Tempo e dos principais pontos que a gente tem que observar. Bom, primeiro, o preço ele não pode ser o protagonista. Ele tem que ser um coadjuvante. Adorei essa frase. Né? Gente, serve para você arquiteto essa frase, que vai passar o seu orçamento do seu projeto para o cliente. O preço... Não pode ser o protagonista. Vou anotar. O preço ele tem que ser coadjuvante. Né? É importante? Sim, mas não é o mais importante. Não é o que decide, não pode ser o que decide. Né? Ele tem que... Primeiro, ele visualizar o que é apresentado, enfim. É só o produto? Também não. Tem todo um trabalho, tem toda uma assessoria, tem tudo que tem por trás, né? Tem muitas coisas que não aparecem no projeto, que não vai aparecer no orçamento. E que o cliente, enfim, o arquiteto, ele tem que entender. Para que daí ele entenda e falar, entendi por que tem esse valor. Não é que porque custa isso. É porque isso tem um valor. Certo. Né? Então, o começo de tudo é isso. E aí depois a gente vai entrando nas questões técnicas, né? Os diferenciais técnicos. Diferenciais de garantia, de atendimento, tudo que você falou no começo, né? Você já experimentou, a Arquitetura ao Cubo já experimentou conosco todas as fases que nós temos. Né, desde da recepção ao cliente, fechamento, a montagem, o pós-vendas, então você já tem toda a informação para você hoje falar para um cliente porque ele tem esse valor, se torna um pouquinho mais fácil, né? E é isso, o que o cliente não vê no papel, mas ele sente no dia a dia com o móvel dele na casa dele, Noel? Primeiro, antes de mais nada, né, vamos entender um pouquinho da Bom Tempo. A Bom Tempo é uma empresa brasileira, contemporânea, que ela tem raízes, descendência italiana
Isso hoje no alto padrão, ele faz com que a Bom Tempo saia na vanguarda, enfim, saia na frente de outras indústrias, né? Então isso já é um diferencial. E a Bom Tempo, ela é conectada com o mundo. Tem situações que muitas vezes os arquitetos vão lá em Milão, na feira de Milão, ver alguns lançamentos, aí chegam aqui, a Bom Tempo tem, né? A Bom Tempo ela acompanha as tendências mundiais, tem uma equipe aí que viaja o mundo fazendo as pesquisas para fazer lançamento, né? E para você lançar um produto, um acabamento, isso não é da noite para o dia, isso leva 1 ano, 2. Então, e tem outra situação, né? Quando o volume é muito grande de um determinado lançamento, você não pode errar. Então, é apaixonante falar da Bom Tempo, de como ela conduz as situações, né? Ela lançou lá o B-Connect, que é a automação por comando de voz. Eu acho fantástico. Né? Nos móveis. Então, isso muito legal também. Agora, mais recentemente, nós vamos entrar na área também de móveis solto, assinado, né? Foram lançadas 38 peças assinadas por 6 ou 7 designs brasileiros, né? Então, a Bom Tempo escolheu a dedo isso também. Isso aí, em breve, nós vamos ter aí na nossa loja aí também essa linha chegando. Enfim, a Bom Tempo não para, né? Nós estamos aqui hoje conversando, vou lá na fábrica hoje e daqui 1 mês chego lá, a fábrica está diferente, tem coisas novas e isso faz com que ela saia à frente de várias situações. Então isso também é um diferencial, né? Isso possibilita com que que o arquiteto possa pensar na individualidade do seu cliente e trazer para que a Bom Tempo faça através dos seus projetos móveis personalíssimos, móveis exclusivos, com exclusividade, né? É igual? Aí não. Né? Então a gente tem essas capacidades aí de expressar o interior de cada um, a individualidade de cada cliente, através dos projetos dos clientes, a gente tem essa capacidade. Eu falo que a qualidade, ela não é só o que você entrega, mas é como você faz até você entregar, né? Então, isso tem que ser considerado também no orçamento, quando a gente vai fazer, porque a gente está falando de uma indústria, né, que é a Bom Tempo, e muitas vezes o cliente compara uma indústria como a Bom Tempo com uma marcenaria pequena que está começando, e a gente sabe que tem muita diferença. Sim. A começar pelo atendimento, porque, como você falou, né, vocês têm processos, vocês têm história, vocês têm know-how para fazer o que vocês estão fazendo, né? Mas também tem a parte dos materiais, né, Noel? Sim. MDF é tudo igual? Né? Pois Porque o cliente fala isso. Sim, o MDF pode ser tudo igual. A matéria-prima MDF, sim. Porém, o que se faz com ele que é o diferencial. A tecnologia que se emprega nele é diferencial. Né? Por exemplo, nós temos aqui uma cartela aqui de tintas. Eu não estou vendendo tinta aqui, né? Não é uma loja de tintas. É uma loja. Aqui é uma opção que o cliente aqui tem 1.950 opções de cores. Aí o cliente vai escolher uma cor que ele deseja. E tem outra possibilidade. Nós temos aqui 3 opções de acabamentos, né? Aí temos aqui a laca fosca, a laca com brilho e a lâmina natural que recebe também a cor. Ou seja, então você pega 1.950 vezes 3. Então nós temos aí praticamente 6.000, quase 6.000 opções de cores. Isso nós estamos falando só de pintura. Então, assim, a pintura, a laca, ela recebe 13 camadas de produto. 13 camadas, minha gente. 500 gramas. Vocês em 6 camadas por aí, que as pessoas, muitas empresas já defendem assim, eu tenho 6 camadas de pintura, excelente. A Bom Tempo são 13 camadas. Ó, aqui ele trouxe essa amostra, na câmera talvez não dê para ver, mas é a mesma cor, porém essa aqui com brilho, essa aqui fosca, laca, né? E essa aqui tem a texturinha de madeira. É a lâmina, né? natural, a lâmina natural que recebe a pintura. Com a mesma cor. Então você tem muitas possibilidades Sim. aqui com 13 camadas de pintura. É isso aí.
Dá em torno de 500 gramas de tinta por metro quadrado, né? Ah, como é que é a pintura? É na pistolinha, né? Não. É um sistema de robô de pintura semelhante à pintura automotiva, né? Então, sabe exatamente na peça toda, é aplicado de forma homogênea, né? Não tem um risco de você ter um pouco mais numa parte, outro um pouco menos aqui na outra parte da mesma peça. Então, isso dá é espetacular, né? Fala da pintura, né? Então, a pessoa que fala assim, mas laca descasca, laca não sei o quê. Então, pensa uma coisa, você tem 2 camadas de pintura ou você tem 13 camadas de pintura. Então, você tem mais resistência nessa laca. Sim. E aí você consegue personalizar o seu projeto, utilizar... Gente, ele trouxe um catálogo aqui, ó. Eu não sei se dá para ver aí, João. Né? Pega ali, Noel. Olha isso aqui. Né? Você poder trabalhar com isso aqui, ó. Não vou conseguir pegar tudo desse jeito, mas a gente consegue. Olha isso aqui, ó. O céu é o limite aqui para o arquiteto, né? Será que vai ter alguma cor que a pessoa não vai encontrar? Exatamente, né? Então a gente pode escolher aqui, ó. Sim. Incrível isso. Então, isso tudo tem um valor agregado, né? Então, lógico, isso vai interferir no valor final do orçamento. Mas o cliente vai entender por que tem um valor. É porque tem essas possibilidades aí. E tem cliente que quer isso, tem cliente que faz questão. E a gente precisa identificar esse cliente, né, Noel? Sim. Olha, falando de pintura. Isso aqui é uma pintura que aí é feita a pintura e depois tem uma máquina que faz uma escovação que ela fica com essas ranhuras e ela dá o ar de metal, né? Gente, essa pintura. Vocês não têm ideia do acabamento disso aqui, né? Tem uma emenda. Eu queria mostrar isso aqui perto, se desse. Mas não tem uma emenda. O acabamento é perfeito. É um inox. Eu olharia isso aqui e falaria, é um inox. Eu não falaria que é um MDF. Muito show. Ó, outras cores. Assim, não tem como você pegar isso aqui na mão, como eu tô pegando, e falar que é igual. Não. Outra coisa. Aqui eu te trouxe 3, mas temos mais 3, são 6 opções com esse acabamento aí. Só muda tonalidades, né? Incrível, Noel. Aqui também é lâmina natural. E ela tem a mesma máquina, faz a ranhura para... Então, as outras empresas têm lâmina natural? Sim, mas não tem com esse toque, com essa... não tem essa tecnologia para fazer essa... Aqui é muito legal, isso, né? E essa mesma lâmina tem a possibilidade ainda de receber camadas de verniz para ficar com alto brilho, a mesma lâmina. Aqui. Né? Muito show. Então, e o acabamento do seu esse também... O acabamento é perfeito, gente. Vocês não têm ideia. Parece que saiu assim da natureza. A quinazinha aqui, ó. Perfeito. Então, assim, e esse aqui é um pouquinho, né? Então, quando você vai lá na loja, a gente mostra... Se der para mostrar tudo, a gente mostra tudo, né? Então, assim, para que a pessoa entenda esses diferenciais, né? Que tem e que isso tem um valor, né? Além de tudo aquilo que a gente já falou de trabalho, de serviço, de atendimento, né? Tem a questão dos produtos também. A Bom Tempo, ela é a garantia de 7 anos, é a maior do mercado. Então, para que você dê 7 anos de garantia, você tem que colocar coisa boa. Você tem que colocar o que é de melhor. Então, hoje a Bom Tempo coloca o que é de melhor no mundo, podemos dizer assim. Ela vai buscar... por exemplo, quando se fala em fita de borda, a gente desconhece soltar a fita de borda, porque a Bom Tempo tem uma cola com tecnologia que ela trouxe da Alemanha, e ela, até eu brinco, eu falo, esse é o segredo da Coca-Cola. Eles não falam que ela vem de fábrica e ela não aparece aquele frisozinho, né, entre a chapa e a fita, não aparece a tonalidade da cor, e a forma com que ela é colada lá também tem todo um segredinho que para nós aqui a gente não sabe o que é soltar a fita de borda. Então isso também, você passa a mão na quina, você não sente aquela quina viva, né? É o que eu sinto aqui, ó. Quando a gente pega a amostra que ele trouxe aqui, não tem quina viva isso aqui, nem nessa nem na outra que é de lâmina, que não tem o verniz, ó. Ela tem uma...
né? Você não dói aqui, ó. Então tem todo esse cuidado, não é só na fita de borda. Por exemplo, puxadores, tem a bordinha do puxador, tem que ter também um cuidado ali. Gente, essa coisa de puxador, né? Já fui em lugares que daí você vai lavar a louça, enrosca a tua roupa, rasga, aquela coisa, né? E aí, Noel, eu vejo assim, muita gente dando valor a carro. Às vezes o cara tem um carrão na garagem dele, e aí a cozinha dele, que é pro resto da vida, que é pra vida inteira, que ele vai passar muito mais tempo na cozinha do que dentro do carro, às vezes ele não valoriza. Isso né? aí. Ele é uma pena que, né, a cozinha não tem roda e volante, né? Mas a gente como profissional, a gente precisa trazer essas reflexões para o cliente. Com certeza. Porque a cozinha dele é para sempre. Então, você tem uma cozinha que daqui 7 anos, a fita de borda dela ali, ela não está soltando, né? Você não tem um problema ali com a porta do seu armário, com a sua gaveta. Né? A nossa loja tem 15 anos aqui em Maringá. Nós temos cliente aí de 13 anos, 14 anos e a casa está impecável. Lógico que tem o cuidado da pessoa também, né? Sim. Isso é o importante. É igual você ter um carro e se você não cuidar, o carro vai ficando feio, vai ficando ruim, a pintura vai estragando, enfim. Você tem que ter manutenção, né? E tem que ter o cuidado. Então, assim, isso tem um valor, né? Então, as pessoas têm que enxergar isso daí. Né? Se ele pensar, como eu volto a falar, se só pensar no valor, se ele for mais pro barato... Só que é aquela história do barato ser caro. Sim. Então, é sobre a pessoa fazer a escolha consciente. Às vezes, a pessoa vai fazer uma opção de comprar algo barato porque é o que ela pode naquele momento. E tá tudo bem se essa escolha é consciente. Mas quem pode investir, muitas vezes não investe em algo bom porque não sabe da existência ou porque o arquiteto não falou, não levou lá, não teve a consciência. E às vezes a pessoa, ela queria investir num produto melhor para a casa dela, né? No primeiro momento, o visual, pode ser que seja igual visualmente, né? Porém, depois no uso, no dia a dia, ele vai perceber. Por exemplo, a Bom Tempo, ela é muito preocupada como nós vamos ter todo esse tempo de garantia, pelo menos, né, de 7 anos tem que estar funcionando pelo menos 7 anos, mas, né, então ela se preocupa com a parte estrutural, coisas que não aparecem no projeto. Por exemplo, a espessura que a Bom Tempo trabalha hoje vamos dar exemplo, prateleiras, 22 é o mínimo, milímetros. Passou de 1 metro, 1 metro não, era 1 metro, agora mudou, foi para 90. Passou 90 centímetros, ela passa para 30 milímetros de espessura. O Noel, põe 22 para economizar o valor, é bloqueado, a Bom Tempo não permite que a gente faça essa alteração. Que ela vai, lá na frente, ela vai dar problema. Né? Fundo de armário, fundo de gaveta, 12 milímetros. Isso é importante falar. Sim, são coisas que não aparecem. A maioria faz com quanto? 3, 6. Gente, 3 milímetros para 12. Olha a diferença de resistência que você tem no seu armário. Isso. E você vai perceber isso quando... A fundo de gaveta também é a mesma espessura. E você vai entender isso quando... lá na frente, a hora que eu vou usar uma gaveta, e vira aquela barrigona para baixo. Sim. Ao lado. Né? Sim. Então, é nesse momento. E é tudo encaixado, tudo... né? Então, são coisas que não aparecem no projeto. Mas a pessoa indo lá na loja, a gente mostrando isso para ele entender, né? E a ferragem também, né, Noel? Gente, ele é o Noel, e eu chamo de Noel carinhosamente, tá? Mas é o Noel, e ele já sabe, igual, assim como ele me chama de D, eu chamo ele de Noel. Isso aí. Assim como a ferragem, a gente... muita gente fala assim, mas é igual, o marceneiro tal trabalha com a mesma ferragem. Mas não é isso. Primeiro, a forma como vai fixar essa ferragem, né? Todo o atendimento do pré, durante e pós-venda. E também assim, aonde que foi fabricada essa ferragem, né? E aí eu acho legal, porque a gente até estava conversando aqui que há Bom Tempo
Não coloca nem o nome assim, não, é a ferragem tal, não, é a ferragem Bom Tempo. Ferragem da Bom Tempo. É uma responsa para Sim, si. sim. Gente, para você colocar teu nome num negócio. É isso aí. Porque, fazendo uma analogia, você vai comprar uma Ferrari, você vai perguntar lá que marca que é o pneu, você vai saber que a Ferrari vai colocar o melhor, a Ferrari, a BM, né, enfim. Sim. Então você vai lá na Bom Tempo, você está preocupado que a Bom Tempo vai colocar qual ferragem? É a melhor que tem no mundo. Ela busca o que tem de melhor, porque ela vai dar a garantia. Então ela não vai colocar uma qualquer, uma mais barata, não existe questão de mais barato. Existe o que é melhor. Assim como o vidro também, né? Sim, sim. O parceiro da Bom Tempo de vidro é o que tem de melhor no Brasil, né? E ele, enfim, a gente garante tudo isso daí. Ô, Noel, você estava comentando nos bastidores a respeito da experiência do cliente, que faz diferença também, né? Não somente ele conhecer o seu produto, mas toda a experiência que ele vive e que você proporcionou isso para a sua equipe. Conta um pouquinho sobre isso, porque daí as pessoas que estão nos vendo vão poder entender de fato que todo esse cuidado, toda essa qualidade não vem apenas do material que está sendo entregue, mas desde a equipe que está lá no atendimento, na montagem e tudo mais. Eu achei muito bacana, eu acho que é interessante você compartilhar isso também. Sim, um dos valores que a Bom Tempo tem é a paixão. Paixão, a gente é apaixonado pela Bom Tempo, apaixonado pelo que a gente faz. Outro valor é o respeito. Respeitar a individualidade das pessoas. Respeitar, faz parte do respeito, entregar no prazo, faz parte do respeito, entregar o que vende, né? A gente sabe que nesse mercado aí, né, da arquitetura, a gente, infelizmente, tem situações que pessoas vendem uma coisa e entregam a outra, combina uma coisa, faz outra, combina um prazo e não cumpre, e isso a gente leva muito à risca, e isso a gente pode falar. Então, esse é um outro valor. O outro valor é a sofisticação de atendimento, sofisticação de postura, né, de recepção, sofisticação de produto, esse é outro valor. E o último valor é a inovação. Constantemente é Bom Tempo estar buscando inovar produto, e nós também inovar o quê? Postura, inovar, fazer inovações de abordagem e tudo mais. E aí, incentivados por esses valores, o que a gente pensou? Puxa vida, o cliente vem aqui na loja, a gente proporciona para ele um atendimento, uma experiência, né, que ele vem aqui, a sua expectativa sobe, está lá nas alturas. E aí a gente queria que essa expectativa continuasse até o final, né? Enfim, até a pós-venda, e é isso que a gente quer sempre, que o cliente continue com a gente com essa expectativa. E a gente está sempre constantemente treinando, falando com as pessoas, falando com a equipe de montagem, falando com a equipe de projeto, conferência. E uma coisa é falar, né? Outra coisa é você viver isso. E aí a gente pensou numa ação e a gente trouxe a nossa equipe de montagem, trouxemos a nossa equipe de projeto conferência para viver o dia do cliente, para ele entender o que o cliente vive na loja, para que ele entenda, puxa vida, o cliente tem essa expectativa, então a gente vai trazer essa expectativa também aqui para o trabalho que a gente faz. Então a gente levou a equipe e desde o início, desde o estacionamento lá, eles viveram o dia do cliente. Do momento que eles chegaram, a gente contou toda a história, a gente conta a nossa história, a gente conta a história da fábrica. A fábrica agora, dia 1º, faz 47 anos. Então a gente conta as origens da Bom Tempo, né? Por que a gente faz isso? Porque quando o cliente vai lá, ele vai investir um valor razoável. E aí ele tem que, puxa vida, quem é esse camarada aqui? O cara caiu de paraquedas aqui, vai anoitecer, não vai amanhecer, para ele entender o que tem por trás daquela empresa que ele está ali, para ele puxar é aqui que eu quero, né? Enfim. E aí a gente fez isso com a equipe. E aí a equipe se dividiu lá no nosso showroom em duas, aí as meninas, as profissionais de venda fizeram a apresentação da loja e depois também entramos na sala de atendimento e apresentamos os projetos lá para os meninos, inclusive os projetos que eles estavam montando naquele dia. E aí pedi para que eles fizessem perguntas para as profissionais de venda como se fossem vendedores, clientes, né? E assim, uma coisa muito legal foi assim, que fala, puxa, valeu a pena,
foi quando um menino da montagem, um técnico de montagem, perguntou para profissional de venda o que ele espera, o que ela espera dele lá na... Que pergunta fenomenal, hein? O que ele esperar, o que ela espera dele lá na montagem. E eu só ouvindo aquilo. Falei, vamos ver qual vai ser a resposta. Eu achei que ela ia falar assim, eu queria que você montasse assim, montasse ali. Ele falou, não. Siga o projeto. Isso aí. Ela falou assim que o mais importante para ela é que ele cuidasse lá uma joia preciosa, que ele caprichasse, que ele cuidasse, que ele deixasse limpo, que ele, né, deixasse bem organizado. Porque uma montagem, você mete em pó, né? Você vai fazer ajustes, isso é, né, quem acompanha a obra, os arquitetos que acompanham sabem disso. E aí é um cuidado a mais. Então isso foi muito legal. E agora a gente quer fazer o inverso. Agora no próximo mês a gente quer levar as meninas do projeto conferência e as meninas da venda para a montagem, para elas viver o dia de técnico de montagem. Então nós vamos fazer isso. Porque isso também a gente imagina que vai facilitar quando elas fizerem um projeto, pensar, puxa, se eu em vez de fizer assim, vou fazer assado para facilitar lá na montagem, que eu sei que ele tem uma dificuldade. Então assim, para a gente trabalhar realmente junto, todo mundo na mesma sintonia, né? Não adianta só o Noel estar alinhado com os valores da empresa, né? E sendo que a equipe não esteja, né? Aí a gente não consegue ter sucesso. Então eu imagino que nós estamos no caminho certo. Muito e bacana, eu acho que é muito importante que você falou sobre valores, né? Quando uma empresa tem valores muito bem definidos, divulgados para toda a equipe e vividos, né? Você tem uma cultura organizacional muito forte. A gente fala muito sobre cultura aqui nesse podcast, o quanto ela é importante. Muitos arquitetos nas suas empresas não têm esses valores definidos, não têm uma missão e uma visão escrita, né? Não tem essa cultura organizacional muito definida. Mas a gente falando aqui, eu adorei os valores da Bom Tempo, né? E eu me identifico e talvez, e aí é que tá, quando uma empresa tem esses valores bem definidos, né? Gera conexão com o seu cliente. Então, eu gosto dos valores da Bom Tempo, eu tenho valores parecidos, então eu me conecto com a marca. E aí, como você compara uma empresa que tem valores definidos e que respira isso na cultura organizacional com uma outra empresa que não tem missão, visão definida, não tem valor, não tem cultura. Porque a cultura, ela vai estar em tudo que você faz. Então, é muito importante falar isso para vocês, porque a gente está falando de indústria, de marcenaria aqui, mas a gente está falando de empresa. E a gente pode pegar esse exemplo da Bom Tempo, que, óbvio, que é uma empresa que está lá em cima para a gente olhar como um lugar de inspiração no nosso dia a dia de empresa. Mas, assim, qual que está sendo a cultura da sua empresa? E na hora que você especifica para o seu cliente um parceiro, um fornecedor, um produto, esse produto está alinhado com os seus valores? Está alinhado com a sua cultura? Porque a cultura é aquilo que a gente respira, é a nossa forma de se comportar diante dos eventos, diante dos problemas da obra. Então, isso que é um exemplo, eu fiz esse adendo aqui porque o fato dele ter chamado a equipe de montagem para dentro da loja dele, para vivenciar o lado de cá, está totalmente em harmonia com a cultura e os valores da Bom Tempo. Eles têm valores tão definidos, permite com que ele tenha essa ideia de trazer essa equipe para dentro. Então, é muito interessante que vocês observem isso. Quais são os valores das empresas que vocês estão indicando, colocando seus clientes lá dentro? Isso é muito importante também para a gente comparar o preço de um produto. Porque é o que a gente falou desde o início, não é preço, é valor. E como que a gente constrói um valor? Um valor de imagem, de nome, de marca, de atendimento, de venda e pós-venda. Né? E a Bom Tempo tem o cuidado, a fábrica, de quando vai lançar um produto, vai lançar um processo, enfim, qualquer coisa nova que ela faça, se estão alinhados com os valores ou não. Se não estiver alinhado, ela não lança. Ela tem nada a ver. O valor, ele tem que estar em tudo, na reunião que você faz. Essa reunião aqui, ela está de acordo com os valores que a minha empresa tem? Com a minha missão, com a minha visão? A gente para de ficar fazendo coisas, às vezes até para satisfazer ego ou qualquer outra coisa do tipo, mas a gente começa a fazer com maior direcionamento e com intenção, Sim. né?
assim, a Bom Tempo, ela se preocupa com os mínimos detalhes, né? Então, por exemplo, quando o cliente vai lá, ele vai viver uma experiência conosco uma primeira vez para conhecer a nossa loja, ele entender, né? O bacana é ele ir lá primeiro para conhecer. Puxa, é isso que eu quero para mim. Aí vai, Denise, dá o sinal, ponto, pode mandar o projeto aqui, dá o sinal verde, ou seja, ele já direciona, né? Fica fácil ele entender, né? Ele não está indo lá para ver o valor. Você manda o projeto para nós lá, faz o orçamento que eu vou levar o cliente lá. Ele vai lá preocupado com o valor primeiro, né? E não, ele tem que ir lá primeiro sentir, puxa, é isso que eu quero para mim. Né? Aí, onde entra o trabalho, né, com o nosso apoio, né? Ó, aqui mais ou menos, essa casa vai dar mais ou menos um valor, faz uma estimativa com você, daí você pode falar com o seu cliente, ó, aqui a sua casa vai dar mais ou menos em torno de tanto, de um valor X. Ah, mas esse valor... Ah, então vamos fazer só a área gourmet, vamos fazer só aqui, Acontece vai muito. direcionando, Eu né? tive clientes que fizeram assim uma parte da casa, e daí, não, mas a cozinha, o closet que eu abro todo dia, a gaveta da cozinha que eu abro toda hora, isso aqui. Então, existe isso também, Sim, né, Noel? sim. E tá tudo bem. Tudo bem? Porque é isso, é o que eu posso dentro. Porque eu acho que assim, todo mundo merece Claro. uma marcenaria de altíssimo padrão. Todo mundo merece, só que às vezes nem todo mundo tem condições financeiras naquele momento de investir, mesmo percebendo o valor daquilo, né? Tem cliente que faz por etapas. Isso. Vou E tá fazer tudo agora bem. só para mim entrar na casa, depois eu faço o outro. Isso. Tem cliente que faz 2, 3 E tá vezes. tudo bem. Tudo E essa é a certo. realidade da maior parte das Sim. pessoas, né? A exceção é aquela Sim. pessoa que faz tudo do início ao fim, né? E quando ele vai lá, a gente assim apresenta algumas coisas para ele entender. Então, posso mostrar para cá? Pode, isso é Então, importante você mostrar. então esse é um livreto que a Acho que gente... na tua frente, Nessa assim, ó. câmera. Então, esse aqui é um livreto que a gente entrega para o cliente quando ele vai lá a primeira vez, onde ele está dizendo aqui o processo de compra, ou seja, a jornada do cliente. Então, aqui ele mostra desde do primeiro momento, a recepção no primeiro dia. Então, ele vai todos os processos para ele entender o que é cada momento, né? Que vai aqui de apresentação de projeto, orçamento, e vai até pós-venda, até o final. Então, para ele entender e a gente entrega para ele saber o que é. Ah, mas como é que é? O que é agora? Qual que é o próximo passo? Então, também para ficar bem mais... Olha que bacana, vocês vão conduzindo o cliente na experiência dele. Também é um exemplo aqui pra gente, né? Ele já vai sabendo cada etapa que vai acontecendo, desde o momento que ele entra na loja até a finalização do projeto. Então, na primeira apresentação, a gente fala de todo o processo e entrega isso aqui para ele. Aí a gente mostra também, isso para tudo para ele entender... Isso faz parte do valor, para ele entender, né? A gente entrega ao final, quando o cliente faz... Quando o cliente fecha conosco, depois dos móveis, o que ele vai fazer? Ele vai comprar móveis solto, ele vai comprar cortina, persiana, papel de parede, às vezes revestimento, né? Dependendo da situação da obra. E aí a gente vai disponibilizar a imagem daquele projeto apresentado para ele, através de vocês, do arquiteto. Só que a cor que aparece na tela difere da TV, de um celular. Aí ele vai lá na loja de cortina, quer comprar a cortina pensando na tonalidade dos móveis. Ele fala, puxa, mas essa cor não é a do móvel, né? Então nós entregamos essa sacolinha aqui, que parece uma joia. Então a gente entrega para o cliente os acabamentos, né? Então a gente coloca aqui num tagzinho, a cozinha é o laminato nude. Então aqui são as cores, né? Pode levantar um pouquinho. Isso. Então aqui são as cores, são as peças, né? A cor original para ele chegar lá. São as amostras, pelo amor de Deus. Quem que faz isso? E nós arquitetos, a gente sabe o quanto é necessário isso. Sim. Porque a gente quer ir lá no revestimento e a gente quer pegar aqui, ó, a amostra e colocar do lado, porque nem sempre o revestimento tem o tom que a gente quer o tom sobre tom, né? Isso aí. E não tem aquele tom, e a gente precisa... Ninguém faz isso aqui, ó. Isso é valor, né? Você ter isso daqui para você poder deixar a sua casa 100% harmônica, então é um cuidado, né? Sim. Da Bom Tempo, que eu acho fantástico. E aí está compatível com os valores de amor, de respeito, né? Enfim, muito show. Então, outro diferencial que a gente mostra para o cliente quando ele vai lá, para ele entender o nosso processo, que após o fechamento do contrato, a nossa equipe
técnica vai na obra para fazer as medições para colocar os móveis em produção. Aí nós fazemos uma reunião antes de apresentar esse projeto executivo junto com o arquiteto e o cliente para define até a altura de prateleira. Aqui vai ser de tanto de altura para que venha tudo preparadinho na fábrica. Então a gente faz esse projeto executivo bem detalhado, né? Detalhamento ambiente por ambiente, né? Então a gente faz esse documento. É um documento que fará parte, inclusive, do contrato que ele assinou conosco no momento da venda. Então aqui a gente coloca também, imprime os catálogos técnicos de cada eletro, que no catálogo técnico dos eletros ele tem a orientação de como tem que ser o móvel, como tem que ser. Então a gente segue o que o fabricante, porque para não correr o risco de na instalação do eletro tá errado lá o móvel, e aí às vezes o cliente pode perder a garantia do eletro também. Então a gente tem todo esse cuidado também. Então aí o cliente dá o ok para nós, junto com vocês. O cliente tem uma cópia, o arquiteto também tem, e para que todo mundo tenha segurança e tranquilidade que o que está aqui é o que vai produzir. Nesse aqui a gente faz um descritivo, onde a gente coloca a cor, a espessura, as corrediças, as dobradiças, toda a informação, os acessórios. Então é um descritivo ambiente por ambiente. Pode ser, às vezes, só uma prateleira num banheiro, a gente faz só aquela prateleira naquele ambiente, né? Então a gente também... Ou seja, você não compra nada no escuro. Não. Porque existe muito isso, né? Às vezes a pessoa pega, fecha um contrato lá, e aí você fala, tá, mas não sabe nem direito a cor, não sabe o que foi, aí aquele contrato de boca, ou um contratozinho que é um papelzinho de A4, ó, tá aqui o contrato, você comprou móveis. E não tem nada especificado. E aí você não tem como cobrar, né, depois. Aí veio uma corrediça que não é a que você combinou, veio uma cor que não é a que você combinou, e daí? Quem é que uma prateleira, não tem? Aonde que está a prova de que era para ser de outro jeito, né? Então isso é extremamente importante e às vezes o cliente final não tem ideia. Para o seu cliente que fala, é só um desenho, é só um projetinho, ó, aqui, ó, o tamanho do projetinho desse aqui. Na realidade é um novo projeto. Isso. Tem que fazer um novo projeto em cima das medidas, né? Não tem Ctrl+C, Ctrl+V, senão o risco de errar é muito grande. Então isso demanda um tempo para fazer um documento como esse aí, né? E aí o cliente vai lá junto com o arquiteto, passa lá um tempinho, folha por folha, dando ok, conversando e pontuando, enfim, para daí sim coloca em produção os móveis, né? Sem esse ok, nós não colocamos em produção os móveis. Por isso também a importância do cliente ter um arquiteto do lado, Com que certeza. é um profissional capacitado para justamente fazer uma conferência dessa, que o cliente é leigo, às vezes não tem essa capacitação, né? E é isso, você vai investir, né, numa cozinha que é para o resto da sua vida, então vale a pena, né, você investir em profissionais corretos, em empresas corretas, que estejam alinhados com seus valores de vida pessoal, porque afinal é para o resto da sua vida aquela casa, né? Então a nossa loja, a Bom Tempo, ela não vende móveis. A gente vende qualidade de vida, conforto, segurança, pontualidade, né? E de brinde manda os móveis. Gostei, é isso. Boa. Gente. Nosso tópico de hoje é como comparar, né, produtos de fornecedores diferentes. Eu acho que a gente teve aqui, Noel puxou a sardinha aqui para Bom Tempo e acho justo, né? Mas a gente teve uma aula aqui de atendimento. Do que a gente tem que observar na hora de comparar, porque não é comparar só o produto, isso vai muito além de um produto. Noel, muito obrigada. Amei essa conversa. Eu acho que vai ser de grande valia para todo mundo que está assistindo, seja cliente final, seja arquiteto. Acho que você tocou em pontos aqui super necessários para nós, arquitetos, entendermos, né? Principalmente quem está começando, que não tem ainda essa ideia, ainda não teve essa imersão no mundo de arquitetura e decoração. E obrigado mesmo, você é sempre muito generoso. Eu que agradeço, mas eu assim queria colocar uma situação muito importante para mim. Eu acho assim, todo mundo tem seu valor, né? Do pequeno marceneiro, Sim. da pequena marcenaria, da maior, enfim, né?
a gente respeita todo mundo, né? Todo mundo tem lugar para todo mundo. Porém, a gente, o cliente, o profissional, o arquiteto, ele tem que entender isso. Né? Qual é o produto para aquele cara? Isso aí. Porque é isso, gente, é que nem carro, né? Eu falo assim, você vai pegar um carro popular. Ele tem o seu valor, ele é bom, ele é o sonho de alguém, ele atende muito bem, ele leva as pessoas para todos os lugares da mesma forma, né? E tem o cliente para esse carro, mas tem o cliente para um carro esportivo, conversível, tecnológico. E nós, profissionais, temos que saber direcionar esse cliente para o produto que é compatível com o que vai atender a realidade dele, com o sonho da vida dele. Então, né, eu gosto de fazer esse comparativo com o carro, porque o carro popular também tem seu valor, o carro esportivo também tem seu valor, só que eles são produtos diferentes. É isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Não dá para você comparar os dois diferentes. Não tem como você comparar uma Porsche com um carro popular. Isso aí. Né? Não é a mesma coisa. E é isso que a gente está falando. E a gente tem que saber direcionar o cliente para aquele produto que vai fazer mais sentido para a vida dele. Aí. Né? A gente agradece e colocamos à disposição para os profissionais que queiram nos visitar, entrem em contato com a gente. A gente gosta muito de atender, de receber as pessoas, né? E, é um valor bom tempo. A gente gosta muito. E, enfim, estamos à disposição e mais uma vez agradeço a você também, a vocês duas, e parabenizo pelo trabalho do Fora do Cubo, e cada vez está só em alta, né? Recentemente estava em Palmas, no Tocantins, me falaram, mandaram foto aqui, quem que eu vi aqui. A Bom Tempo tem quase todos os lugares. Ainda bem que eu falo bem de você na minha palestra, né, Thaís? Porque a notícia está correndo. Mas tá bom, muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e desejo muito sucesso. Que Deus, assim, ilumine o caminho de vocês sempre, amém, que abençoe a vida de vocês. Já abençoa, né? Amém. Mas que continue abençoando o trabalho de vocês aqui no Fora do Cubo e também na Arquitetura Cubo aqui. Então, a Adri, a Thaís, a Patrícia, o Guga, né? Também, e toda a equipe. Obrigada, Noel. Eu desejo mesmo para você muito sucesso, que Deus continue te abençoando. Né? E você sempre vai ser muito bem-vindo aqui, você já sabe. Para quem não assistiu o primeiro episódio com a Noel, vá assistir, que vale muito a pena. E mais uma vez, obrigada Hitachi Ar-Condicionados por ser o nosso apoiador aqui nesse podcast, né? É a empresa que possibilita com que isso realmente aconteça, levando conhecimento aí para muitos arquitetos desse Brasil. Obrigada também à Arquitesc pelo apoio aqui no nosso podcast também. E é isso, gente. Se você até agora não deixou sua curtida, esse é o momento, é a última chance. Dá uma curtida aqui pra gente. Deixa um comentário. Qual é a frase que mais te marcou nesse podcast? Deixa aqui no comentário do nosso vídeo. Nós vamos deixar todos os arrobas aqui para vocês consultarem depois. Pode visitar a gente lá no Instagram. E é isso. Né, Thaís? Até a próxima. Até a próxima. Nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. Até. Tchau. Muito bom.